Nesta noite, desde segunda-feira, Deus trouxe algo ao meu coração, né, para compartilhar. Eu vou fazer aqui, vou me parafrasear Paulo aqui, usar a expressão de Paulo, quando ele diz assim: não sei se na carne ou se fora da carne, né? Mas na segunda-feira eu tive uma experiência muito preciosa com Deus. E eu não sei se eu estava dormindo ou se eu já estava acordado. Era umas 5 e pouco da manhã. E eu sei que eu comecei a ouvir na minha mente, no meu coração, né, uma voz que me dizia claramente, né: eu estou observando todas as coisas, eu estou ciente de todas as coisas, eu enxergo todas as coisas. E esse som começou a dominar a minha mente, começou a dominar o meu coração. De bate-pronto me veio à mente o Salmo de 139, né? E eu comecei a meditar neste Salmo durante esta semana e pensar sobre esta voz que ecoou no meu coração, que ecoou na minha mente, né? Sobre a questão da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. Esse Deus que está em todo lugar, que conhece todas as coisas. E eu não me esqueço que durante esses dias, em um dia eu estava dirigindo, né? E aí me veio, né, assim, o seguinte pensamento, né? Essa questão de Deus saber todas as coisas, de Deus estar em todos os lugares, em todo o tempo, né? Deste conhecimento tão profundo de Deus, né? Isto é uma faca de dois gumes, né? Porque nós podemos dizer assim: o Senhor conhece todas as coisas. Aí você fala assim: Deus sabe todos os teus pensamentos. Aí você fala: Deus sabe tudo que eu pensei, Deus sabe tudo que eu falei, Deus sabe tudo que veio à minha mente, todos os desejos do meu coração. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E sobre esse conhecimento tão grandioso de Deus a respeito de todas as coisas, né? E a palavra de Deus nos diz que nada surpreende a Deus, todas as coisas lhe são conhecidas. O Salmo 139 é um canto, é um dos cantos escritos, né? Seja para as reuniões religiosas que eram feitas pelo povo de Israel, e lá os seus poetas, e aqui no caso é de Davi, né, que era um grande poeta. Ele escreve justamente este salmo num formato de canto, para que eles pudessem desta forma expressar essa gratidão, porque todo canto é uma gratidão, todo canto é um louvor, é uma adoração, todo canto ele tem essa função de nos fazer expressar alguma coisa, né? E aqui Davi ele está expressando justamente a grandeza que de Deus por conhecer todas as coisas, por saber todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele está expressando a necessidade, a ansiedade do coração dele com relação a tão grande conhecimento da parte de Deus. Esse sentimento deveria ser algo que todos nós precisávamos realmente gerenciá-lo na nossa vida e fazer esse sentimento ser real na nossa vida. Esse constante trabalho da nossa razão com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, com as nossas vontades, para que desta forma nós pudéssemos realmente dirigir a nossa vida em um caminhar aonde mesmo com as nossas fraquezas, mesmo em nossas fragilidades, em tudo Deus seja glorificado, Deus seja honrado. Porque o Salmo 139, ele vai terminar com a seguinte expressão, quando ele vai dizer assim nos versículos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A consciência
deste conhecimento de Deus, desta capacidade de Deus saber da palavra que nós iremos trazer à nossa boca, antes mesmo dela existir nos nossos lábios, né? Ela deveria nos impulsionar constantemente a termos esta postura, a de sermos pessoas alertas com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com as nossas práticas, com as coisas que nos passam na mente. O estudo de hoje foi muito precioso. O estudo bíblico de hoje foi algo maravilhoso. Eu fico triste de ver que a igreja, ela simplesmente ignorou a importância do estudo bíblico. Por isso que eu acho que Deus colocou no meu coração a direção de, em 2022, nós pautarmos todo e qualquer trabalho da igreja em cima da oração, do ensino da palavra e da evangelização. Porque dessas coisas, de todas as demais coisas dependem dessas. Depende de uma igreja eficiente na oração, dependem de uma igreja eficiente na palavra, depende de uma igreja eficiente na evangelização. Nossos cultos, nossas festas, nossas celebrações, tudo que nós fizermos depende de estarmos firmes nestas áreas da nossa vida. Porque aí nós iremos ser surpreendidos por Deus, pela manifestação do poder dele em nossos cultos, em nossas reuniões. Quando nós nos reunimos para fazer um churrasco, como fizemos ontem no trabalho de homens, se nós estivermos firmados nestas bases sólidas que estão estabelecidas para nós pelo princípio bíblico, pode ter certeza, irmãos, quando nós nos reunirmos, nós teremos a presença de Deus confirmada em todo e qualquer momento que estivermos juntos. Por quê? Porque Deus honra a sua palavra. Por isso, quando o salmista declara no Salmo 139, que ele depois de falar da grandeza de Deus, depois de falar da extensão do conhecimento de Deus, quando ele fala, se tomar as asas da alva, se habitar na profundeza do mar, até ali a tua mão me susterá. Ele está dizendo da condição do homem, da condição que o homem não tem de se ocultar da grandeza da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. E todo e qualquer movimento que o homem fizer para fugir de Deus, né, é impossível que ele consiga realmente sair da presença de Deus, e ele sempre estará exposto a Deus. Uma das coisas que parece que o ser humano não consegue assimilar é essa exposição que nós temos de Deus. Aqui nessa Bíblia eu li uma coisa, algo muito interessante. Quando ele fala a respeito do valor, um texto que o escritor aqui colocou a respeito do valor da vida. O valor da vida humana não depende de alguém que seja capaz de fazer ou não fazer, né? Deus cria a vida. Deus fez os dois primeiros seres humanos à sua imagem, como está lá em Gênesis capítulo 1. Embora esta imagem tenha sido perdida quando o pecado entrou no mundo, esta sublime e original posição ainda dá valor à vida humana. Por que Deus quer esta proximidade com o homem? Por que Deus ele faz essa marcação cerrada em cima da sua criação, em cima da humanidade? Por quê? Porque Ele nos criou a partir da sua intenção, da sua vontade de ter-nos como alguém para se relacionar com Ele e adorá-lo pela sua grandeza, pela sua majestade. Deus nos fez para o louvor da sua glória. E muitas vezes essa expressão pode parecer uma questão assim, muito majoritária, muito autoritária. Nós nos criou para sermos adoradores dele. É porque nós, na nossa pequena capacidade de compreender o universo, irmãos, nós não conseguimos entender o que significa ter sido criado por Deus para adorá-lo. Quer ver um exemplo prático disso? Quantos de nós, irmãos, nos surpreendemos quando vemos alguma notícia
a respeito, descobriram mais uma estrela numa galáxia, e a gente vê, o Fantástico faz lá, aquelas reportagens lindas, bonitas, maravilhosas, enche de brilho, então muitas vezes a gente é impactado por aquelas reportagens, mas na verdade nós estamos adorando a grandeza da criação. Nós adoramos, nós vemos a beleza da criação, muitas vezes elas nos impactam, nos emociona, porque nós temos isto dentro de nós. Agora você imagine, quando os seus olhos espirituais puderem enxergar a grandeza desse Deus, Criador de todas estas coisas, você vai entender o porquê você foi criado para adorar a Ele. Não é que Ele fez aquilo meramente intencional para você adorar, é porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de glória, Ele será adorado eternamente, não porque Ele irá impor a você, mas porque você terá voluntariamente o desejo de adorá-lo de eternidade a eternidade. Isso é tremendo. Quando nós nos deparamos com momentos de fé, dos quais nós conseguimos calar um pouco a razão humana, calar um pouco as nossas más intenções, que momentos maravilhosos vivemos, irmãos, quando nós conseguimos nos dar, como esta autoridade que Davi exerce sobre si mesmo, para dizer, ele dizer, olha, vê se está em mim algum caminho mau, Senhor, eu queria muito que esse caminho mau saísse, para que eu possa viver por um caminho eterno. Quando nós conseguimos fazer isso, irmãos, quantos momentos maravilhosos nós temos na presença de Deus. Quantas vezes você conseguiu se desvencilhar dos seus problemas, das suas dificuldades diárias, e se entregar a um momento de meditação na palavra, a um momento de oração. Aquele momento te arrebatou de uma forma tão preciosa, que te levou às lágrimas, que alegrou o teu coração. Quando você se levanta destes momentos, você se levanta cheio de sonhos renovados, cheio de esperança restaurada, animado novamente para continuar uma batalha que você muitas vezes já tinha declarado como perdida. Sabe por quê? É porque na alma que foi criada por esse Deus tão tremendo, por esse Deus maravilhoso, existe esta essência do próprio Deus em nós, que nos leva a vivermos esta plenitude de Deus, e isso alegra o nosso coração. Quando nós falamos em viver a plenitude de Deus, nós estamos falando em viver amplamente todas as coisas que nós podemos perceber a partir da criação de Deus, vivermos, desfrutarmos delas amplamente. Muitas vezes as pessoas acham que viver a plenitude de Deus é receber uma bênção sobrenatural de Deus na vida financeira, ou viver a plenitude de Deus é ser como Salomão, que recebeu sabedoria como nenhum outro homem na face da terra. Não, mas a plenitude de Deus está em você olhar as coisas simples que por Ele foram criadas e dizer, nesta coisa simples que foi criada, a mão do meu Deus, a mão do Senhor que me criou, o poder de Deus atuando. E quando nós começamos a vivenciar estas experiências pequenas, Deus vai começar a nos direcionar a experiências maiores. Daí nós iremos vivenciar as experiências do sobrenatural de Deus, e começamos a caminhar na direção de sermos plenos em Deus, de sermos completos em Deus. Ele começa o salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. Aqui o salmista, ele está dizendo desta importância que Deus dá em cada um dos seus gestos, em cada um dos seus atos. Daí a preocupação que eu trouxe no início da mensagem, é uma faca de dois gumes, porque Deus está interessado em cada um dos seus gestos. Deus está interessado no que você faz no seu deitar e no seu levantar, no seu sentar, no seu levantar. Deus está
interessado no seu sair, no seu voltar. Deus está interessado no seu trabalho do dia a dia. Deus sabe, hoje nós tratamos a respeito dos frutos do Espírito, dos frutos da carne. Deus sabe de todas as nossas limitações, irmãos, de todas as nossas incapacidades. Deus sabe de tudo com o que lutamos diariamente. O que agrada a Deus é justamente esta atitude de Davi neste salmo. Sabendo de toda essa grandeza, de todo esse conhecimento de Deus a respeito da sua vida, de todo esse poder de Deus de saber todas as coisas, né? Ele chega no final e ele diz: o que eu quero realmente, Senhor, é vencer essa luta diária, é superar essa luta diária, de coisas que não te agradam, das coisas que involuntariamente eu faço, e que eu sei que te desagradam, que eu sei que te entristece, mas são coisas que eu não consigo vencer. Paulo já dizia, né, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero fazer constantemente, eu os pratico. Essa luta, ela faz com que o salmista chegue diante de Deus e fale, depois talvez de exaltar tanto a Deus em todo o canto, ele vai, no final de tudo, ele vai dizer, bom, talvez seja muito parecido com aquele momento de Pedro e Jesus, quando Jesus pergunta para ele, depois de ressurreto, Pedro, tu me amas por 3 vezes? Jesus ali está pressionando Pedro mesmo, para que Pedro chegue a esta conclusão: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Davi aqui vive essa experiência: Senhor, tu sabes todas as coisas. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que nós podemos enganar a Deus, nós pensamos que nós podemos ludibriar a Deus. Muitas vezes nós queremos fazer algumas boas ações para tentar cobrir as nossas más ações. Hoje, meditando sobre o fruto do Espírito, sobre os frutos da carne, sobre o fruto do Espírito, no estudo que vimos hoje do livro de Gálatas, que foi tão precioso, nós vimos algumas coisas tão interessantes, como por exemplo, o Alan trouxe para nós a questão de quando se fala dos frutos da carne, se fala em frutos, em vários frutos, em várias ações que nós praticamos na carne, que nós constantemente fazemos. E é interessante porque aqui Paulo está tratando com a igreja, Paulo está ensinando a igreja. Então ele não está falando, quando ele fala de imoralidade sexual, quando ele fala de impureza e libertinagem, quando ele fala de idolatria e feitiçaria, quando ele fala de ódio, quando ele fala de discórdia, quando ele fala de ciúmes, de ira, de egoísmo, de dissensões, de facções e inveja, de embriaguez, de orgias e coisas semelhantes a essas, ele não está falando dos ímpios. Muitas vezes, e esse talvez tenha sido o grande erro da igreja, é achar que quando se fala as coisas maus na Bíblia, nós estamos falando dos ímpios. Agora, quando fala das coisas boas da Bíblia, nós estamos falando dos crentes. Grande equívoco. Grande equívoco. A Bíblia foi escrita para nós. A Bíblia é um manual de conduta daquele que é filho de Deus. E Deus, na sua grande sabedoria, Ele não se restringiu a dizer os nossos podres, a falar das nossas incapacidades. Por isso Ele vem e traz, mas tem algumas coisas tão interessantes que a equipe de estudo bíblico trouxe para nós hoje, porque eles trouxeram uma lista, esmiuçando um pouco de todos essas práticas da carne, né? E olha o que é interessante, irmãos, como nós somos equivocados, irmãos, muitas vezes na forma de compreendermos as Escrituras Sagradas, irmãos. Porque olha só, quando ele fala de imoralidade sexual é a ausência de moralidade
despudor ou indecência, maneira de agir da pessoa que não respeita regras morais. Mas olha aqui o que também é considerado como imoralidade sexual: o cinismo. Sabe o que é o cinismo, irmãos? O cinismo, irmãos, é aquela postura de pessoas que tentam fazer da mentira uma verdade. Isso é cinismo. Quando a pessoa quer fazer as pessoas praticarem uma coisa errada, tentando induzi-las sob a premissa de que aquilo é bom. Porque ela vai usar de cinismo, ela vai tentar subverter a consciência da pessoa a partir da sua má consciência, para levar a pessoa a fazer o que não é lícito, que não é bom, que não é correto. E geralmente se faz isso em detrimento, em função da sua própria vontade. Tem tantas coisas importantes que nós praticamos no nosso dia a dia com tanta facilidade. E aí eu volto para o Salmo 139. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Antes que a palavra me viesse à boca, Tu já a sabias. Sabe o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando: Tu conheces o meu momento de ódio. Tu conheces o meu momento de dissensões, de egoísmo, de embriaguez. Porque a embriaguez não fala apenas de uma pessoa alcoolizada, mas fala de uma pessoa dominada pela ira. Fala de uma pessoa que se deixa levar a um extremo, a uma condição extrema, por causa de outros sentimentos. E aí vem o fruto do Espírito. E é tão gostoso as nossas discussões na aula, irmãos. Vem o fruto do Espírito. Aí o fruto do Espírito tem uma lista, mas o fruto do Espírito é um só. E eu compartilhei com os irmãos na aula hoje a respeito de uma ilustração que eu vi no livro Wick Church, quando ele trata a respeito dessa lista que faz parte dos frutos da carne. E ele fala: todos esses males são diversos, estão nas nossas vidas. Alguns têm, pela sua personalidade, praticam esses males, outros praticam outros males, mas todos eles estão na nossa personalidade, fazem parte, estão ali existindo a partir das nossas características particulares e pessoais. Tem alguns que são dados à ira, tem alguns que são dados ao ódio, tem alguns que são dados à mentira, tem alguns que são dados às mais diversas ações que são frutos da carne. Mas o fruto do Espírito Santo, ele é um fruto só. E aí o escritor, ele trata da seguinte forma, ele diz assim: sabe por quê? Porque a solução para todo o pecado do homem, a solução para toda a incapacidade do homem é uma só: é Jesus Cristo, é o amor de Deus. Uma das coisas que eu não falei hoje, que eu me lembrei, que eu não sei, é porque, irmãos, é assim, às vezes a gente começa a discutir certas coisas, aí começa um falar, outro falar, quando a gente vê, a gente meio que se perde, mas é muito gostoso. Mas uma das coisas importantes é que ele vai usar uma ilustração. É como ele fosse falar, ele falou assim: é como se nós chegássemos diante de Deus com toda essa carga de males que estão em nós, cheio desses frutos carnais, desses frutos mundanos, atuando na nossa vida, atuando na nossa mente, atuando no nosso lábio, nos nossos olhos, atuando na nossa mão, atuando em todas as áreas do nosso corpo, e nós pegássemos apenas de Deus uma única fruta, assim, Deus nos desse uma única fruta na nossa mão e falasse: coma dessa fruta, e ela vai sanar todos esses males do seu corpo. Ela vai começar a produzir purificação em todas as áreas do seu corpo.
E a solução, como o Alan trouxe para nós hoje, essa lista que fala de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí ele trouxe uma explanação para nós muito interessante a respeito, quando Jesus fala, o maior mandamento é: amarás ao teu Deus de todo o teu coração. E o segundo maior mandamento igual a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele nos explicou, que isso é tão interessante, porque toda a lei, e disto em Jesus termina dizendo, e todas as demais leis dependem destas. Todos os demais mandamentos dependem destes 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque o elemento fundamental para a desconstrução do homem carnal e para a construção do homem espiritual é o amor de Deus. É no amor de Deus que nós construímos todos esses outros elementos do fruto do Espírito Santo. Quando nós nos sentimos amados por Deus, amamos o nosso próximo, vivemos esta relação vertical e horizontal, que nem o Alan hoje, o Alan falava assim: horizontal e vertical. Falava, não, é vertical e horizontal, é isso aí. É que nem o cara que fala assim, vamos para a esquerda, vamos para a direita, Então, quando nós vivemos esta relação desta forma, irmãos, o amor de Deus nos faz amar o próximo. Nós estamos entrando neste processo de purificação. Nós estamos talvez dizendo como Davi: Senhor, eu tenho recebido o teu amor, e ele está latente no meu coração. Meus momentos de oração têm sido maravilhosos. Eu dobro o meu joelho e eu sinto tua presença. Eu abro a palavra de Deus e parece que as letras saltam aos meus olhos e enchem a minha alma. Tu me sondastes e me conheces. Senhor, vê se há em mim caminhos maus. Nós estamos nesse processo. E aí esse processo está fazendo este constante exame de Deus pelo seu Santo Espírito que está em nós. E está produzindo em nós. Agora, hoje até foi citado o texto: pelos frutos conhecereis. E aí depois tem uma outra passagem bíblica que diz assim: uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Porque pelos frutos seremos conhecidos. Mas eu quero encerrar dizendo para você: você não é totalmente responsável pelos seus frutos. Porque na nossa maldade, na nossa corruptibilidade, na nossa incapacidade de sermos melhores, nós muitas vezes iremos frutificar ruim. Muitas vezes nós iremos ter frutos ruins. Mas aí entra a importância do que Davi nos ensinou neste salmo. Porque se você olhar para o seu fruto e você ver um fruto ruim, mas você imediatamente não ter esta postura de você falar para você: Senhor, olha que fruto ruim que eu estou apresentando. Olha que fruto ruim que saiu de mim. Olha o que eu fiz, Senhor. Que fruto ruim que saiu do meu trabalho, da minha boca, que saiu das minhas intenções. Olha o que eu fiz com meu irmão. Olha o que eu fiz com o teu dom que tu me destes. Olha o que eu fiz com a minha família. Olha o que eu fiz com os meus amigos que precisavam conhecer do teu amor. Se você olhar para estes frutos ruins e não se posicionar e falar: Senhor, tira esses frutos ruins de mim,
arranca esses maus frutos de mim e coloca bons frutos em mim. Porque como a Magda falou na nossa aula de hoje, nós estamos ligados na videira. E quando nós estamos conectados na videira que é Jesus, nós estamos recebendo esta seiva que vem do coração de Deus, que vem de Jesus na nossa vida, que nos enche, nos alimenta de coisas boas. Mas é interessante se você pensar um pouco, e qualquer um que já plantou uma florzinha, ou que já fez pelo menos uma aula de biologia na vida, né, no ensino fundamental ou no ensino médio, né, sabe que o que eu vou falar agora? Que os ramos se alimentam do seu tronco, mas que muitas vezes pode vir pragas, pode vir doenças que impedem o alimento do ramo a partir do tronco. E isto muitas vezes vai fazer com que o ramo, com que o galho fique debilitado e não possa produzir. Mas se você nesta noite, você compreender as coisas que estão saindo de você, as coisas que você não está conseguindo gerenciar de uma forma que glorifique o nome de Deus. E se você olhar para o Salmo 139 e colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que Tu estás me olhando, eu sei que Tu estás me escutando, eu sei que Tu estás me enxergando, eu sei que Tu estás neste lugar. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, ajuda-me com esse mal. Confesse o seu pecado, confesse a sua incapacidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. É esse que é o poder transformador de Deus na nossa vida, irmãos. E é isto que eu acho que Deus me deu esta semana. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos inabilitados a fazer certas coisas no reino de Deus, na obra do Senhor. E às vezes, muitas vezes nós cometemos o erro de colocar a seguinte condição de dizer: não, eu só não posso fazer isso porque eu sou um pecador, eu não tenho capacidade, eu não tenho como fazer, eu não consigo vencer o meu mal, eu não consigo vencer a minha fraqueza. Não adianta, Senhor, não adianta contar comigo, não adianta pensar, não adianta, Senhor, eu não tenho condição de me vencer. Não. Deus não está te observando para te julgar, para te punir. Deus está te observando para te ajudar, para te fortalecer, para te corrigir se for necessário. Ele está te observando a cada momento, para que você não venha deixar dominar-se pelos sentimentos da sua carne, pelos sentimentos humanos que te destituem da presença de Deus, mas para que você possa, de uma forma muito tremenda, ser instrumentos na mão dEle, a partir do desejo do teu coração de glorificar o nome dEle em tudo que você faça. Se você entender isto, você vai começar a desfrutar de uma presença plena de Deus. Você vai acordar pela manhã, você vai começar a se recordar: o Senhor está comigo. O grupo de louvor, se quiser subir, pode subir, nós já vamos encerrar. O Senhor está comigo, por isso eu vou caminhar neste dia da melhor forma possível. E quando você errar, você vai ter o grande privilégio, a alegria de poder dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Tu sabes o que está dentro do meu coração. E Deus vai te responder: sim, meu filho, eu sei o que está dentro do teu coração. Por isso, meu filho, recebe o meu amor mais uma vez. Recebe a minha misericórdia. Desfruta da minha graça. Desfruta da minha presença. Porque é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo. É na tua fraqueza que eu faço de você mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Quero orar com você. Precisamos de uma igreja que esteja disposta a combater-se. O tempo pede uma igreja que esteja disposta a lutar contra toda e qualquer má intenção do seu coração, todos os dias. Precisamos de uma igreja que se disponibilize a dizer não para as suas vontades humanas e a dizer sim para os propósitos de Deus. Precisamos de uma igreja que tenha consciência da sua incapacidade, mas também precisamos de uma igreja que tenha consciência do poder de Deus. Porque não adianta só ser a igreja que só olha para a sua miserabilidade, sem enxergar a grandeza de Deus. Por isso o Salmo começa, e quase nos seus 20 e poucos versículos, Davi gasta neste canto todo o tempo para dizer da grandeza de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus sobre todas as coisas, sobre a criação. E só no final ele vai falar da sua miserabilidade. Só no final ele vai falar da sua incapacidade de atender as exigências desse Deus tão poderoso, de atender as demandas deste Deus tão poderoso. Mas a palavra de Davi é justamente essa: mesmo sendo eu, esse miserável pecador, esse homem fraco, esse homem miserável, eu sei que ao me sondar, tu podes destruir todas estas coisas más e construir algo que glorifique o teu nome e exalte o teu nome. É isso que Deus faz conosco. Por isso eu quero orar com você, porque isto demanda prática, isto demanda atitude, isto demanda voluntariedade do coração, de você realmente expor para Deus o desejo do teu coração de agradá-lo em todas as áreas da sua vida, mesmo sabendo que você não vai conseguir fazer. Mas você tem que ter esta atitude, porque é na prática dessas atitudes é que nós iremos estar com os nossos lábios confessando, e aí é onde Deus irá operar a transformação em nossas vidas. Que você possa nesse instante apresentar diante de Deus esta causa que te inibe, que te enfraquece, esta causa que te entristece, esta causa que te amargura, esta causa que te trava, que te impede de ser melhor marido, te impede de ser melhor pai, te impede de ser melhor obreiro na casa do Senhor, te impede de ser melhor profissional na sua empresa, te impede de ser melhor cidadão. Estas questões que estão travando a sua vida, para isso Cristo se revelou, para destruir todas as obras que porventura estejam te descaracterizando
como um filho de Deus, mas que você nesta noite possa pedir como Davi: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelos teus caminhos eternos. Eu oro nesse instante, Senhor, pela tua igreja, por nossas vidas, porque muitas vezes estamos travados, achando que é por causa dos acontecimentos da sociedade, na história, das circunstâncias do mundo, mas muitas vezes só estamos travados porque não estamos conseguindo enxergar os frutos maus que estamos dando, e estamos frutificando coisas podres, estamos frutificando coisas da velha natureza. Mas, Senhor, nesta noite eu quero te pedir, Senhor, que tu possas nos trazer a consciência, se porventura já não a temos, e se já a temos, tu possa nos dar a coragem de agora, Senhor, abrirmos o nosso lábio e dizer, Senhor, na tua cara, porque tu estás presente neste lugar, dizer: Senhor, eu sou esse picareta, eu sou esse cara ruim, eu sou esse cara mentiroso, eu sou esse cara enrolado, eu sou esse cara, Senhor, amargurado, sou essa pessoa. Eu sou, Senhor, essa pessoa, mas eu quero nesta noite te pedir: arranca, Senhor, essas raízes más, para que eu possa, Senhor, voltar a ser nutrido pela seiva do Teu Santo Espírito na minha vida. Que os meus lábios voltem a falar de coisas espirituais. Que no meio da igreja, Senhor, esta igreja possa ser aquela igreja que foi enxergada, que no meio dela, Senhor, há cantos espirituais, há alegria do Senhor no meio do povo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, faz esta obra. Nós estamos agora com nossos lábios, Senhor meu Deus, dizendo, Senhor meu Deus, que estamos cansados de nós mesmos, cansados das nossas práticas insanas, das nossas práticas imundas, das nossas práticas mundanas. Nós queremos viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Nós queremos viver, Senhor, Senhor meu Deus, nesta dispensação da graça que estamos, queremos desfrutar, Senhor, da alegria que vem do alto, Senhor meu Deus, para o fortalecimento das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que em nome de Jesus, que nós tenhamos coragem, Senhor, de nesta semana mudar, Senhor meu Deus, as atitudes que já venhamos tendo há tanto tempo, Senhor, para que, Senhor meu Deus, Tu possas, Pai, voltar a dispensar sobre nós, Senhor, as bênçãos do alto, Senhor, aquilo que vem do Teu trono para a vida da igreja, para as nossas vidas, Pai, a ponto de podermos, Senhor, mais uma vez olharmos talvez na nossa vida e dizer: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas temos recebido algo que vem do céu, e este algo é precioso, é poderoso, é grandioso, para fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou até mesmo pensar. É o poder de Deus que opera em nossas vidas, Pai. Nos ajuda com isto. Nesta noite eu oro e peço: sonda-nos e nos conhece, Senhor. Vê quais são estes caminhos maus e os arranca de nós, porque estamos cansados do jugo pesado, do fardo sobrecarregado, do pecado, do engano. Queremos desfrutar do jugo suave, do fardo leve que recebemos pela graça. Em nome de Jesus, faz isto na vida da Tua igreja, Senhor.
para que pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo, esta igreja possa frutificar, Senhor meu Deus, e glorificar o Teu nome acima de tudo. Em nome de Jesus oramos e louvamos. Amém e graças a Deus.